Olá, eu sou Soraya Rezende Rossi, sou médica infectologista e hoje eu quero conversar com vocês sobre febre do ouro push. Bom, a gente viu agora, em maio de 2024, a OPAS emitindo esse alerta epidemiológico chamando a atenção para o aumento do número de casos de febre do ouro push fora da região amazônica. A região amazônica a gente já sabe, já conhece, que é uma região onde há uma circulação desse vírus e vários surtos relatados nessa região. Bom, e diante desse alerta, o que a gente conhece atualmente sobre esse vírus, sobre essa infecção? Como que se é transmitido, quais são os dados epidemiológicos? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco nesse vídeo. Bom, febre do ouro push é considerado uma arbovirose, ou seja, uma infecção viral transmitida por um vetor, por um artrópode. Clinicamente, ela pode se manifestar através de uma doença febril aguda, febre, mialgia, artralgia, cefaleia, e ela tem uma característica clínica de ser bifásica em até 60% dos casos, ou seja, tem uma melhora clínica e alguns dias depois retorna ao quadro clínico, chamando a atenção principalmente para sintomas neurológicos, como encefalite e meningite asséptica também. Como que se dá a transmissão dessa infecção? Essa é uma infecção transmitida através de um vetor e esse vetor, o mais importante é o Culioides paraensis, também conhecido como mosquito maruim ou mosquito pólvora, e ela tem dois ciclos de transmissão. Um ciclo silvestre, onde os principais hospedeiros são animais, como bicho-preguiça e macacos, e o ciclo urbano, onde o principal hospedeiro é o homem. E também o principal vetor é o Culioides paraensis, também aí conhecido como maruim ou mosquito pólvora. Aqui só para vocês verem a diferença entre o Culioides e um Aedes, né? Então ele é 20 vezes menor que um Aedes aegypti. E no Brasil, o primeiro caso relatado foi em 1960, durante a construção da rodovia Belém-Brasília, onde foi isolado esse vírus em uma amostra de sangue de um bicho preguiça. De lá para cá, desde 1960, vários casos e surtos foram relatados no Brasil, principalmente nos estados da região amazônica. Em 2023, o LACEN melhora e amplia a técnica diagnóstica e descentraliza esses testes. Então, a gente observa, principalmente de 2023 para 2024, um aumento importante do número de diagnósticos dessa infecção. Em maio, a gente tem mais de 5.000 casos confirmados de febre do ouro push. E o que a gente conhece? Então, nesse artigo de revisão sobre dados clínicos, epidemiológicos dessa infecção, a gente pode relatar, pode observar que é uma infecção relativamente até comum. Então, a gente teve mais de 500.000 casos desde 1960 para cá de infecções de febre do ouro push aí confirmadas, principalmente na região amazônica, onde surtos do ouro push foram relatados desde essa época. A gente observa aqui que entre os anos de 1961 e até 1975, mais de 130.000 casos foram confirmados na região amazônica, principalmente aqui na região no estado do Pará. E rapidamente se espalhou para os estados vizinhos, né, como Amazonas e Rondônia, então somando aí mais de 500.000 casos desde 1960 para cá. Então é uma infecção que tem um alto poder aí de surtos e de epidemias. Também foram relatados, né, infecções por esse vírus, né, febre do ouro push, também no Equador, também na Colômbia, e o LACEN, a Fiocruz, junto com o LACEN, capacitou e descentralizou a realização destes testes para outros LACENs de todo o país. E com isso, a gente também conseguiu fazer o diagnóstico dentro de outros contextos clínicos, como aqui a gente tem o relato de febre do ouro push, né, do vírus, sendo isolado também em amostra de um líquor. Então, com isso, a gente
consegue conhecer e ampliar um pouquinho melhor o que a gente sabe sobre essa infecção. De 2023 para 2024, o que o LACEN fez? Pegou amostras de casos suspeitos, onde tinha um quadro clínico suspeito aí de um quadro viral, febre, mialgia, artralgia, onde nessas amostras foram negativas para dengue, zika e chikungunya. E dessas 297 amostras, 139, ou seja, 46,8% foram detectáveis e confirmadas para Oropouche. E o que a gente viu esse ano? Casos confirmados em outros estados, como no Piauí, como na Bahia, como no Espírito Santo, que fica cada vez mais claro que não deve ser infecções, né? 154 casos importados da região amazônica, não, provavelmente está ali circulando nos estados fora da região amazônica. Aqui em Mato Grosso, né, o LACEN também recolheu 93 amostras onde tinha suspeita clínica de um quadro viral, de um quadro de arbovirose, porém com dengue, zika e chikungunya negativo. Destas 93 amostras, 22 foram positivas, sendo 16 para a febre do Oropouche e 6 para a febre Maiara. Aqui os pacientes relatados em algumas das cidades aqui do estado: Guarantã do Norte, Rosário do Oeste, Campo Verde, Tangará da Serra e Cuiabá. E o que a gente sabe sobre o quadro clínico? Então, é uma doença que tem aí um período de incubação que vai variar entre 3 e 10 dias e clinicamente ela se manifesta através de uma síndrome febril acompanhada de cefaleia, artralgia, mialgia, náuseas, calafrios, fotofobia e mais raramente exantema e também acometimento do sistema nervoso central com encefalite e meningite. Ela tem essa característica clínica de um curso bifásico, ou seja, tem essa fase mais aguda que dura em torno de 2 a 4 dias, seguida de uma remissão e ressurgimento dos sintomas depois de 7 a 10 dias. Já nessa segunda fase, o que chama a atenção são os sintomas neurológicos, principalmente a cefaleia. E estima-se que essa segunda fase deve estar presente em pelo menos 60% dos pacientes. Na fase aguda, lá na primeira fase, né, febre, mialgia, é uma apresentação clínica indistinguível de outras arboviroses. Mas a gente tem poucos estudos, a não ser através de observações pontuais durante os surtos epidêmicos. Aqui relatos do pessoal de Rondônia sobre o quadro clínico, então a maioria febre, artralgia, mialgia. Aqui também do pessoal de Roraima, também relatando os principais manifestações clínicas, como febre, dor nas costas, cefaleia, mialgia. Mas existem muitas lacunas que devem ser esclarecidas aí. Se existem alguma característica clínica distinta, mais específica da febre do Oropouche, qual o curso clínico dessa doença, né? Evolução para gravidade, causas de óbito, né? Se é possível causar óbito, né? Quais são os relatos? Esse padrão bifásico com sintomas neurológicos tardios, qual o impacto disso? E, claro, o recurso diagnóstico, que é um grande desafio, comercializar esses testes e esses kits sorológicos para que a gente possa aí ampliar, então, o diagnóstico e conhecer um pouco melhor sobre as manifestações clínicas. Então, sem dúvida nenhuma, existe uma necessidade de estudos para caracterização clínica e dispensação de testes sorológicos, né? A gente chegar aí numa escala comercial de kits, né? Padronizar e disponibilizar, né? Então, a gente precisa conhecer melhor o quadro clínico e o curso dessa doença, se tem uma evolução para a gravidade, quais são os fatores de risco, qual é o real neurotropismo dessa infecção, quais são essas manifestações neurológicas tardias, se há capacidade de causar sequelas a longo prazo, como combater, como melhorar essa questão do recurso e testagem, porque hoje, infelizmente, a gente não tem uma padronização e muito menos uma disponibilidade desses testes.
estudos de caracterização clínica, né? Como que são esses quadros clínicos assintomáticos, sintomáticos, gravidade, né? Qual que é a capacidade de reinfecção, qual que é a capacidade, a possibilidade de reinfectar e como que seria a apresentação clínica de uma reinfecção. E aí o diagnóstico? Bom, o diagnóstico é clínico, epidemiológico, né, e laboratorial. Todo caso suspeito de febre do Oropouche ele deve ser notificado e os testes disponíveis são o RT-PCR, que deve ser colhido aí entre o 2º e o 7º dia. Quando há suspeita de um quadro neurológico, pode ser feito o RT-PCR na amostra de líquor e sorologias a partir do 5º dia. O tratamento, não existe um tratamento específico para essa doença. Hoje o tratamento clínico é repouso, hidratação e sintomáticos, não há nenhuma vacina disponível. Então a gente tem muito mais desafios do que respostas, a gente precisa padronizar e melhorar o acesso à testagem, que ainda é muito limitado, detecção oportuna, conhecer um pouco melhor sobre a caracterização clínica, fatores de risco, evolução para a gravidade e, diante disso, tentar desenvolver tratamentos e profilaxias, né? E isso a gente, infelizmente, não tem nenhum estímulo para o desenvolvimento. Vigilância de síndromes neuroinvasivas devem ser implementadas principalmente em áreas onde há uma maior transmissão e até onde sabemos como que é a evolução clínica. É benigna e autolimitada na maioria dos casos, mas será mesmo que é tão benigna assim? Qual é a chance de uma evolução com maior gravidade? Quais seriam os principais pacientes em que devemos nos preocupar? Além disso, chance de reinfecção. Então, são muito mais desafios e perguntas que a gente tem diante dessa infecção. Mas vale aí a gente conhecer um pouco mais sobre ela e para principalmente buscar aí um diagnóstico mais oportuno, uma caracterização clínica também mais adequada para que a gente possa avaliar melhor os nossos pacientes. Então, era isso que eu queria conversar um pouco mais com vocês sobre febre do Oropouche.